Meus amigos e minhas amigas, a aula de hoje é sobre ligações químicas. Eu quero dizer a vocês que hoje a gente vai começar com uma aula de química, mas não é uma aula de química como outra qualquer. É uma aula de química muito, mas muito boa e que vocês vão gostar. E eu quero começar a aula com uma coisa que eu acho impressionante, que é a química na história, e não a história na química. Existe um cara chamado Napoleão Bonaparte, e esse cara era o pica das galáxias na época lá do ano de 1812. E quando esse cara chamado Napoleão, ele foi tentar invadir a Rússia, e ele estava precisando invadir a Rússia, porque ele queria que a Rússia obedecesse a ele no bloqueio continental. Invadindo a Rússia, Napoleão Bonaparte encontrou muita resistência. A técnica da terra arrasada, que vocês aprendem na aula de história, e vários outros fatores que vai fazer com que Napoleão tenha dificuldades. Aí, o nosso jovem Napoleão, que foi um grande general, ele seguindo o seu caminho pela Rússia, nessa dificuldade, ele se esbarrou com o inverno russo. E aí, a casa do jovem Napoleão caiu. Por quê? Porque o inverno russo era rigoroso, era um inverno duro, um inverno que batia. E aí, existe uma história de que os botões da roupa do exército de Napoleão era feito de estanho. E o estanho, ele é muito sensível ao frio, e ele se decompõe facilmente no frio. Nosso amigo Napoleão e o seu exército sentiu uma grande dificuldade, porque todas as roupas do exército de Napoleão começaram a se desfazer, começaram a se desmanchar. E aí o soldado não tinha outra opção, ele não sabia o que fazer. Se ele segurava a arma ou se ele fechava a sua roupa. E ele começou a pegar roupas de raparigas, que não eram propícias para o exército. Acontece que Napoleão Bonaparte, durante um certo momento de seu avanço sobre a Rússia, ele começou a sentir essa estranheza do estanho se espalhando. Aí, o que aconteceu é que o exército de Napoleão começou a se enfraquecer nesse caminho. A partir do momento em que a Rússia descobriu que Napoleão estava enfraquecido, ela foi lá e atacou Napoleão. E se as roupas do exército de Napoleão elas fossem feitas de cobre, ele não teria esse problema. E isso eu quero chegar para vocês, que toda a estrutura química está envolvida em várias partes, em várias etapas do sistema da sociedade. Aí, a nossa aula de hoje é sobre ligações químicas, e tudo está ligado. Ligado em que sentido? Você tem a sua namorada, você tem a sua esposa, você tem o seu amigo, e isso são laços que você cria durante a sua vida. A estabilidade que você procura durante essa vida que você tem, seja ela financeira, seja estabilidade amorosa, também é uma estabilidade que nós encontramos nas ligações químicas. Como é que os elementos eles se ligam? Como é que os elementos eles vão estar junto um com o outro para formar a água, para formar o gás carbônico, para formar o oxigênio que nós respiramos? O oxigênio é uma molécula de O2. São dois oxigênios ligados um com o outro e faz com que você tenha uma vida tranquila, uma vida que faz com que você comece a fazer coisas que você gosta. Nesse exato momento, eu estou respirando. E aí, a glicose que eu me alimento em casa, ela vai ser quebrada e vai gerar energia para eu ir, por exemplo, para a academia, para que eu possa jogar bola, para que eu possa dar aula para vocês. E essa energia que ela é quebrada, que ela é utilizada, ela é liberada em água. E você pode ver isso no banheiro da sua casa. Você pode chegar no banheiro da sua casa, dar uma baforada no espelho e você vai ver vapor d'água, você vai ver água. E o CO2? O CO2, obviamente, ele está ali para você, por exemplo, encher uma bola de açúcar. Os elementos eles vão se unir. E o que faz com que os elementos se unam uns aos outros são os elétrons. Vou explicar a você como é que isso funciona. Aqui, no nosso quadro, eu tenho as ligações químicas. E os elementos, eles são instáveis. Na natureza, eles passam por um fenômeno chamado instabilidade,
que é quando o elemento ele tem pouquíssima energia. E eles estão loucos, doidos para fazer uma reação química. Para que o elemento ele consiga se unir a outros compostos, ele precisa perder energia, ele precisa ter uma estabilidade. E aí, um cara chamado Gilbert Lewis vai criar uma teoria chamada teoria da regra do octeto. O que é que diz essa regra do octeto que vocês estão cansados de saber sobre a regra do octeto? É que todos os elementos necessitam ter 8 elétrons na última camada. Quando o elemento se une a outro elemento, que ele vai a partir desse momento ter 8 elétrons na última camada, ele vai se comportar como se fosse um gás nobre, que foram descobertos em 1962 por um cara chamado Presley, e ele disse que esses elementos eles já são estáveis, e assim eles não fazem ligações químicas. Sendo estáveis, não se ligam aos outros elementos, e por isso são denominados gases nobres, porque não se juntam com os outros elementos da tabela periódica. Um cara chamado Linus Pauling, um cara que eu estou sentindo cheiro de mitagem. O cara é o mito do mito, o mestre de todos os mestres. Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel, um da Academia de Química e outro da Nobel da Paz, porque ele criou a bomba atômica. E você pode até achar estranho, porque ele criou a bomba atômica e ganhou o prêmio Nobel da Paz, sim, mas ele lutou depois contra a bomba atômica no projeto Manhattan, aquela coisa toda lá muito fora. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: esse cara, chamado Linus Pauling, criou uma teoria chamada TLV, que é Teoria da Ligação de Valência. Isso é brilhante, física quântica pura, maravilhoso, muito, muito bom. Esse cara, chamado Linus Pauling, disse o seguinte, que os elementos necessitam ter 8 elétrons na última camada para ficar estáveis, segundo a regra do octeto, se comportar como um gás nobre e atingir a estabilidade. Acontece que quando você faz a distribuição eletrônica do elemento químico, ele vai dizer o seguinte: o elemento químico ele vai ter um determinado número de ligações, e que esse número de ligações que ele vai fazer depende exatamente do número de elétrons desemparelhados. E o que é um elétron desemparelhado? Um elétron desemparelhado é quando você tem apenas um elétron em um orbital, um elétron em uma casinha. 2 elétrons que estão em sentidos opostos nós chamamos de emparelhados, e quando temos um elétron só, nós chamamos de desemparelhados. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica de determinados elementos químicos, nós podemos saber quantas ligações o elemento químico faz. Veja comigo, eu tenho aqui o oxigênio, que é aquele elemento químico que nós respiramos. Na verdade, esse é o átomo de oxigênio, cuja distribuição eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p4. Ao todo, esse elemento químico, ele tem 6 elétrons na última camada, que é a camada K e L, que é a última camada, K de Kepler, de alemão, que significa caroço, e as outras camadas, que são 7 camadas eletônicas. O que acontece é que quando você segue a regra de Hund e o princípio da máxima multiplicidade de Pauling, você tem esse orbital completo, esse orbital também vai estar completo, só que esse orbital para cima, para cima, para cima, para baixo. Parece show de Wesley Safadão, mas são os elétrons preenchendo um orbital. Para cima, para cima, para cima, para baixo, música de pagode, né? Quando o elemento químico tem 2 elétrons desemparelhados, ele faz 2 ligações. Quando o elemento químico ele tem 1 elétron desemparelhado, ele faz uma ligação. E quando o elemento químico tem 3 elétrons desemparelhados, ele faz 3 ligações. O nosso oxigênio, pelo que a gente acabou de ver, ele faz apenas 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. Essa teoria, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, assim como eu, como você. Só falar como você, só para dar uma miguelada. Esse oxigênio, ele possui 2 elétrons emparelhados, para que venham 2 outros elétrons de um outro elemento químico qualquer, e aí ele se joga aqui, tome gostosinho, para fazer uma ligação química. Tá tudo certo, tudo normal.
Só que quando você vai para o carbono, essa teoria ela vai por água abaixo, porque o carbono, como você vai ver agora, não tem 4 elétrons desemparelhados, como você aprendeu a vida inteira. Não tem. Quando você vem para o carbono, o que acontece é isso aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e sobe. O carbono, ele tem 2 elétrons desemparelhados, ele faz 2 ligações químicas, mas a gente sabe que isso não acontece. Isso não é real. Ele não faz apenas 2 ligações. Kekulé, em 1600, já dizia que o carbono faz 4 ligações químicas, e não 2, como diz a teoria de Pauli. Para isso, foi criada uma nova teoria, uma teoria que nós chamamos de teoria da hibridação ou hibridização. Hibridação significa juntar, unir, congregar, fundir. Eu tenho aqui um elemento carbono que não responde à teoria do TLV, que é a teoria das ligações de valência dita por Pauli, por isso que criaram uma outra ligação chamada de hibridização. Vou mostrar a você agora como funciona essa teoria da hibridação. Funciona assim. Eu tenho o carbono. Esse elétron vai estar no estado que eu chamo de estado fundamental. E esse estado fundamental, ele vai passar para um estado que eu chamo de estado excitado. Ele vai subir. Quando ele sobe, ele salta para um outro orbital vizinho a ele. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. A partir desse momento, você olhando para o quadro, você vai ver aqui que o carbono, na última camada, não tem mais apenas 2 elétrons emparelhados. Ele passa até agora os 4 elétrons emparelhados que você já sabe que ele tem. O que vai acontecer é que esses 2 orbitais aqui, eles vão se juntar. Por isso que o nome da teoria é teoria da hibridação ou hibridização. Eles vão se fundir. O que vai acontecer é que isso aqui vai se unir. Ele vai passar a ter exatamente 4 orbitais, cada um com um elétron desemparelhado, e isso vai fazer com que ele tenha 4 ligações. É a coruja do conhecimento que trouxe para você o assunto ligações químicas com o professor Lucas Azene. Até o próximo vídeo. Fui.